Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a liturgia do quarto domingo da quaresma, esse domingo que é chamado de domingo letare, domingo em que nós temos a oportunidade de pararmos um pouco, de deixarmos um pouco, de meditarmos sobre as penitências e meditar sobre a alegria da festa que se aproxima, que é a festa da Páscoa do Senhor. E é momento também para meditarmos os cuidados do Senhor e de que Deus cuida de nós e que Ele não nos abandona. Hoje a igreja proclama o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, no capítulo 9. Essa perícopa, ela é conhecida como a cura do cego de nascença. Então é um Jesus que cura alguém que tinha nascido cego. E através deste ensinamento, desta palavra, Deus fala conosco e vem nos dizer que Ele está aqui para cuidar de nós. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos desta história do cego de nascença. Bom, a primeira coisa é que Jesus Cristo então estava passando e Ele viu um homem cego de nascença. E os discípulos que estavam com Jesus fizeram uma pergunta para Ele: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Porque segundo o pensamento judeu, quando alguém nascia com alguma deficiência, então esse alguém, ou ele tinha pecado no ventre da mãe, ou a mãe e o pai tinha pecado, e por isso, como uma certa, não sei se eu posso dizer isso, mas com uma certa visão de maldição por causa do pecado que cometeram ali, ou a criança no seio materno ou os pais, então nascia com alguma deficiência, e esse homem nasceu cego. E aí, como isso estava muito presente na cultura judaica, eles fizeram essa pergunta para Jesus: por que ele nasceu dessa forma? E Jesus Cristo dá uma resposta que eu acredito que nós devemos meditar o final de semana inteiro, essa resposta de Jesus. Jesus, ele diz assim: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Olha que bonito. Jesus primeiro, ele tira essa visão de que nós temos algo, passamos por alguma dificuldade na nossa vida, como se fosse uma maldição do pecado. Então ele tira isso, ele fala: olha, isso não foi nem ele, nem foram os pais deles que pecaram, né? Mas isso, independente do porquê, isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. E aí nós temos que parar para pensar neste homem que foi tão sofrido, que foi um mendigo, né? Como diz aqui no Evangelho, que ele ficava mendigando as coisas, passou por tantas dificuldades, e Jesus Cristo, ele diz que é neste homem que as obras de Deus podem ser manifestadas. As obras de Deus podem ser manifestadas neste homem. E nós somos esse cego de nascença, porque nós também passamos por muitos sofrimentos, nós também passamos por muitas dificuldades, e muitas vezes nós podemos pensar: por que será que isso acontece comigo? Por que só na minha família? Por que só comigo que aconteceu isso? Por que essas dificuldades, por que essas tristezas acontecem na minha vida? Será que é porque eu pequei, então Deus está me castigando? Será que é porque a minha família pecou, então Deus está nos castigando? E é Jesus que responde para nós: não. É por causa da nossa fragilidade, porque nós somos criados e a nossa natureza é frágil.
Então, por isso que muitas coisas podem acontecer, tanto no campo físico, como no campo psicológico, como nas nossas relações e tudo mais. Mas é dentro desse sofrimento que Deus pode se manifestar aí. É dentro desse sofrimento que Deus pode fazer com que a sua obra possa ser manifestada aí. Então, meus irmãos, nós temos que ter a certeza que da mesma forma que Jesus Cristo reconstruiu a visão daquele homem, porque nós sabemos que lá no Gênesis, Deus criou o homem do barro, não é? Que nós estamos lá no Gênesis. Jesus, e aí nós sabemos que isso foi um sinal para dizer da nossa natureza frágil. Mas Jesus, sabendo disso, sabendo que lá no Gênesis estava dizendo que nós somos criados do barro, como um sinal para dizer que ele veio para reconstruir todas as coisas, ele fez um barro e ele colocou nos olhos deste homem que estava cego, e disse para ele: agora você vai lá na piscina de Siloé e você vai mergulhar e vai se lavar ali. E o homem foi obediente, foi até a piscina de Siloé. E aí então, quando ele saiu da piscina, ele estava vendo. Essa parte é para dizer que muitas vezes que nós pensamos assim, essa causa não tem solução, isso já não tem mais jeito. Nós temos que ter a certeza que nós temos um Deus que pode reconstruir todas as coisas. Um Deus que pode reconstruir a saúde, um Deus que pode reconstruir as nossas relações, um Deus que pode reconstruir a nossa família, um Deus que pode reconstruir aonde ali que nós estamos pensando, olha, essa situação já não tem mais jeito. Nós temos um Deus que pode reconstruir esta situação, porque Jesus veio para reconstruir todas as coisas. Mas nós também devemos ver que esse cego de nascença, ele foi obediente a Jesus. Jesus falou para ele: olha, vem aqui. Passou aí o barro nos seus olhos, depois disse: agora você vai se lavar. E ele fez tudo como o Senhor pediu. Então nós temos também que entender que mesmo diante das dificuldades da nossa vida, dos sofrimentos, das tribulações, das lutas, nós não podemos deixar de ser obedientes à palavra do Senhor. Nós temos que seguir os seus ensinamentos. Não podemos dizer assim: estou passando por sofrimento, não quero mais seguir os mandamentos do Senhor. Não, nós temos que continuar fiéis, porque nós temos um Deus que é fiel, e Ele é fiel para reconstruir todas as coisas. Mas nós também devemos manifestar a nossa fidelidade a Ele. Peçamos, meus queridos irmãos, nesta Santa Missa, para que Deus possa colocar a fidelidade no nosso coração, que nós possamos entregar todas as situações de tristeza e dificuldade da nossa vida em Suas mãos, e termos a fé, a esperança de que tudo Ele pode reconstruir. Peçamos a intercessão de Maria Santíssima. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.